Oi, gente, boa tarde, boas-vindas para todo mundo. Quem já é da casa, quem já é da literatura, boas-vindas de volta. Quem não é um prazer receber vocês aqui. Estamos muito felizes, né? Um dia muito simbólico, muito importante. E trago meus colegas de pesquisa. Meninos, vocês não sabem, mas eu falo muito de vocês nas aulas, tá? Eu estava esses dias num curso sobre artigo, eu usei o dossiê da Inteligre que a gente organizou para falar de estrutura, de revista acadêmica. Então, assim, vira e mexe a orelha de vocês vai arder, mas é pro bem, tá? Sou eu falando das coisas todas. Enfim, boas-vindas. A gente vai fazer uma conversa entre nós três aqui, né? Eu, o Matheus e o Léo, mas a ideia é que vocês façam perguntas e que vocês tragam comentários. Hoje é aniversário do Orwell, então quem tiver trechinhos de livros dele que marcou e que quiser compartilhar, fiquem super à vontade. A gente combinou nos bastidores aqui que vamos fazer as apresentações por velhice, certo? Então o Matheus vai começar, porque ele, né, é o nosso veteraníssimo na história, que pesquisou Orwell, depois eu faço alguns comentários, e aí o Léo, que tem pesquisado mais recentemente, faz os apontamentos dele. Cada um vai falar um pouco, né, do que tem pesquisado, vai deixar, né, enfim, listas de leituras e sugestões e bibliografias, então fiquem à vontade mesmo, aproveitem a chance, porque as agendas todas é super difícil, né, de a gente conseguir sentar juntos e conversar e tudo mais. Matheus, se apresenta para o povo. Bem-vindo, meu amigo, muito bom te ver. Obrigado, Deb. Obrigado, Léo. Prazer estar com vocês de novo. Boa tarde, todo mundo. Sei que é um horário difícil para a gente acompanhar, né? Falávamos disso antes, né? Como quando a gente se afasta um pouquinho da academia, a gente percebe que aquilo é uma ilha, né? Então, os horários da academia são diferentes dos horários do mundo real, né? Então, é um prazer poder receber vocês aqui no meio da semana, às 2 horas da tarde, e falar um pouco das coisas que eu venho trabalhando já fazem, deixa eu ver, vão fazer 20 anos já. Impressionante como o tempo passa, né? Vou fazer 20 anos, a gente não percebe. E pegando o mote do que a Débora falou, eu não sou da literatura, eu sou da história. Minha formação toda é história, da graduação até o doutorado. Só que o meu campo sempre foi história intelectual, né? Eu sempre trabalhei com intelectuais e circulação de ideias, né? E o meu interesse no Orwell surgiu ainda na graduação, depois da leitura do 1984, né? Como um estudante de história, fiquei tão impactado com aquela representação do totalitarismo e seria uma sociedade autoritária, né? Em todos os seus meandros, que aquilo me despertou um interesse muito grande em compreender como é que ele chegou àquilo, né? De onde o Orwell tirou, ou em quais experiências ele se baseou para construir aquele universo e aquela narrativa que, no final das contas, eu lembro até hoje, me deixou deprimido, né? Eu lembro que a minha sensação ao terminar o 1984 foi uma... É óbvio que eu estou exagerando, né? Não é do ponto de vista clínico, mas um sentimento de derrota, de fato, né? Isso sim, isso foi bem marcante, assim, né? Porque para mim representou realmente a derrota do ser humano, assim. E aí, como historiador, foi a ideia de realmente entender o que de fato deve ter sido para quem viveu, né? Um universo totalitário, né? Viver numa sociedade totalitária, né? Então, eu não sou da literatura, mas eu entro no Orwell através da literatura, né? Mas para estudar o 1984, para tentar desenhar esses meandros que me permitiriam compreender o 84, eu desde cedo recorri às suas obras de não ficção, que vocês devem... Travou para vocês também ou foi só para mim? Travou? Matheus, travou. Peraí, vou mandar uma mensagem para ele. O momento da Narcisa Tamorideg. Travou! Travou! Exato. Peraí, é isso, né?
Oi. Voltou. É isso. Espera só que eu estou sem imagem aqui. Ah, voltou, beleza. Voltou. A minha internet está meio instável nos últimos dias, então talvez ela dê uma flutuada, tá? Mas ela volta. Enfim, estava dizendo que tem aquela coleção, o Collected 6, né, que a Sônia organizou com o Angus, esqueci o sobrenome dele, Ian Angus, que me permitiu, desde muito cedo, ler esse trabalho não ficcional. Uma parte importante desse trabalho não ficcional, aquela coleção é de 68, e foi a primeira grande coleção, grande reunião dos seus textos jornalísticos de não ficção, né? E a partir dali a coisa desandou, né? E aí eu fui para o mestrado, já migrando, né? Sair da sua literatura para focar diretamente na sua obra não ficcional. E, Debbie, se você puder exibir, então, o PowerPoint. Eu montei um PowerPointzinho, eu estava explicando para eles, só para situar vocês também. Só algumas referências, tal, né, para vocês se basearem enquanto eu estou falando, né, uma coisa mais concreta, né, e alguns dados mais concretos para a gente poder trilhar junto esse caminho, essa linha do tempo, né, da minha relação com Orwell. Então, eu começo o mestrado em 2007, né, um pouquinho depois da graduação, e escolho como tema de reflexão pensar o papel da memória dentro da obra de não-ficção do Orwell. Estava claro para mim, desde o início, que a não-ficção era um caminho ainda muito pouco explorado, no Brasil então nem se diga, né? Essa coisa de que eu sou um veterano em estudar o Orwell no Brasil, eu realmente me considero, porque eu lembro exatamente qual foi a sensação de pesquisar Orwell em 2007, né? Vocês devem imaginar que, se hoje ainda são pouquíssimos os trabalhos que existem, de fato, né, no mundo acadêmico, em 2007 eram menos ainda, né? Lembro que, à época, se eu contei 6 ou 7 trabalhos, pesquisas de fundo sobre a obra do Orwell, eram muitos, assim, sabe? Então, eu basicamente tive que trilhar um caminho novo dentro do Brasil, né? E por isso o diálogo foi quase que, digamos, 99% com bibliografia estrangeira, que aí sim, né, em inglesa, não só em inglês, mas principalmente em língua inglesa, era bem abundante, né? Então, a minha ideia foi tentar compreender como é que a obra do Orwell dialogava, de uma maneira ou de outra, com os usos políticos da memória. Né? Vocês devem lembrar que esse, por exemplo, é um tema muito presente no 1984. Né? Em grande parte, 1984, ele é uma narrativa que foca sobre os usos políticos do passado, né? Que é uma terminologia que a gente usa muito clássica, né? É consagrada na historiografia, que a gente usa dentro da história, para pensar também como a memória é uma arma política, né? Como a manipulação da história e do passado através da memória individual, que afeta diretamente a memória coletiva, foi uma ferramenta de manipulação coletiva, especialmente nas sociedades totalitárias, né, e nas ditaduras e tudo mais. Né. E isso sempre ficou na minha cabeça desde a minha leitura sobre 1984. Então, a minha ideia foi tentar pensar como é que o Orwell chegou naquele universo, como eu disse inicialmente. Né. Aonde, dentro dessa obra de não-ficção, estava o início disso, estava o germe disso. Né. Quando é que o Orwell começou a pensar sobre o papel da memória na possibilidade de manipular coletivo ou individualmente os seres humanos naquele momento? E aí, fazendo a pesquisa, eu cheguei na Guerra Civil Espanhola. Né? Então, a ideia de que a memória era uma arma política de fato na obra do Orwell começa um pouquinho depois do Orwell experienciar a sua relação, principalmente com a guerra em si, os eventos da guerra e tudo mais, mas principalmente com a participação dos stalinistas dentro das brigadas internacionais. Né? Então, eu fechei nessa periodização. Né? Então, estudar a memória na obra do Orwell entre 1937, um pouquinho depois de quando ele volta para a Inglaterra, né? Ele escapa e tudo mais, vocês devem conhecer a história, né? Quase morre lá, consegue escapar porque a GPU estava atrás dele, né? E a partir de 37, tudo bem que o Lutando na Espanha, como foi traduzido, né, o Manchester Catalão, é de 38, mas em 37 já tem um texto dele pensando sobre as suas experiências, né,
e sobre o papel dos stalinistas na guerra, né? Então, ali é o marco. Então, eu foquei nessa ideia de 37 a 49, com a publicação de 1984. Então, eu considerei toda a sua obra jornalística nesse período, focando nas suas reflexões sobre a memória. Isso por um lado. Obviamente que, dentro da história intelectual, a gente não estuda, e essa é um pouco da diferença, né, entre estudar história intelectual do ponto de vista da história e história intelectual do ponto de vista da história da literatura, né? A gente precisa considerar o entorno do autor também, né, para simplificar um pouco aqui, né? Então, para entender quem era o Orwell também foi necessário entender como as pessoas liam o Orwell, né? Um trabalho também de estudo da sua recepção, né? Então, ao mesmo tempo que eu tentei no mestrado entender como ele fazia esse diálogo sobre os usos políticos da memória, eu tentei considerar um pouco também sobre a recepção dele, em dois momentos. A recepção pelos seus contemporâneos, né, porque grande parte desse diálogo na sua obra de não-ficção foi travado com as pessoas com quem ele vivia. Né? O Orwell, a obra do Orwell é riquíssima em debates intelectuais, né, que são, na verdade, um retrato das contradições daquele momento da história, né? E na sequência, como é que o Orwell foi recebido após a publicação do 1984? Vocês devem saber também que o 1984 é publicado no finalzinho de 49, e um pouquinho depois o Orwell morre, né? Ele sequer consegue usufruir dos ganhos financeiros que o seu livro lhe propiciaria, né? Porque o livro rapidamente se torna um best-seller, né? Então, já é um momento complexo do mundo, né? Já é um momento de realinhamento global, na verdade, desde 45, né? Desde a publicação do Animal Farm, quer dizer, o mundo já está definido na disputa entre os dois blocos hegemônicos, né? Que se tornariam as pontas do cabo de guerra da Guerra Fria. Então, automaticamente, o 1984 é publicado já nesse novo ambiente intelectual em que, basicamente, existiam dois lados em disputa. Né? Então, a ideia também foi tentar entender como essa recepção, digamos, pós-mortem também afetou no próprio livro. Né? Vocês da literatura podem discordar de mim, enfim, mas a obra ela não se fecha nela mesma, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, a gente estava conversando antes, né? O Léo vai falar um pouquinho sobre isso depois também. A obra do Orwell é lida até hoje por diversos aspectos dentro de um campo ideológico muito vasto, assim, né? São diversos tipos de leitura e sempre leituras que retrabalham, né? Na verdade, os símbolos que foram usados para construir aquela narrativa. Né? Então, isso me interessava muito também na história da recepção do Orwell. Né? Por causa disso, eu encerro a dissertação em 2010. Pode passar, Débora, por favor. E aí eu já inicio o doutorado, eu fiz a loucura de emendar uma coisa na outra, né? Outro mundo, né, gente? A gente também falava sobre isso agora há pouco, né? Quer dizer, o Brasil, nesse período, viveu uma utopia, né? Viveu uma realidade que, na verdade, nunca foi a realidade de fato do Brasil, né? Então, as bolsas de estudo eram abundantes, né? As possibilidades para quem fazia um doutorado eram gigantescas, né? Quer dizer, os departamentos as universidades ainda estavam no processo de crescimento, elas absorviam muito bem, né? Os formandos, então era um mundo em que te dava esse tesão de emendar o mestrado no doutorado, no pós-doutorado, e fazer pesquisa, né, numa área que hoje se tornou, graças a diversos aspectos, né, que é um tópico da discussão, e quem é professor sabe muito bem, quase que uma areia movediça. Né? A gente foi se enfiando numa areia movediça e não percebeu ao longo do tempo. Estou dividindo com vocês angústias também, né? Já. Então eu termino o mestrado, emendo no doutorado, só que agora cada vez mais orientado para essa minha formação de historiador das ideias, de um historiador que está interessado nas relações intelectuais que eu fui notando durante esse tempo de pesquisa, né?
E no doutorado eu resolvo estudar, então, ainda continuo com o Orwell, né? E resolvo estudar a participação dele dentro dessa revista aqui, a Partisan Review, que foi uma revista importantíssima da esquerda não stalinista nos Estados Unidos. Quando ela surge no começo da década de 30, percorre toda a década de 40 como uma revista de esquerda, uma revista progressista, para, a partir dos anos 50, ela meio que gradativamente fazer uma mudança pivotal do centro para um certo conservadorismo, né? A partir de 1950, mais ou menos, ela já começa por dinâmicas internas, né? A se afastar um pouco desse campo progressista e se tornar cada vez mais, de maneira toscamente resumida, né, uma revista conservadora, né? Mas no momento em que o Orwell está inserido nela, que foi esse período que eu delimitei no título da minha tese, entre 41 e 46, ela é uma revista totalmente progressista, é uma revista de cunho, digamos, orientada para um trotskismo intelectual, né, com a participação de alguns anarquistas, né, mas, enfim, essencialmente uma revista anti-stalinista, né? E o Orwell contribui muito com isso na sua coluna, desenhando um panorama do que era a Europa para os leitores estadunidenses, né, que já um pouquinho depois se inseririam na guerra, iniciariam a participação na guerra, né, depois de Pearl Harbor, mas que ainda estavam isolados naquela ilha que era os Estados Unidos, enquanto a Europa estava em chamas, né? Então, as cartas do Orwell para Partizan, né, eram justamente nesse sentido, narrando o que era a vida em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, né? Em todos os sentidos, né? As dificuldades, por exemplo, para você caminhar na rua, né, com medo de uma bomba alemã cair na tua cabeça, né? Até, por exemplo, as relações intelectuais, que na verdade era o que me interessava, né? E a partir, então, do estudo dessa coluna, eu comecei a considerar como é que o Orwell pôde exercer um papel de uma ponte, de uma ligação entre o grupo em que ele estava inserido em Londres, que é o seu grupo de intelectuais originário, digamos, né? Da onde, por exemplo, veio as relações dele com o seu primeiro editor, que publica todos os seus principais trabalhos na década de 30 e vai manter relações editoriais com ele até metade dos anos 40, o Victor Gollancz, que é um dos cofundadores do Left Book Club, com Nova York. Então, como é que o Orwell pôde justamente servir como uma ponte de contato entre esses dois grupos, né? E a partir disso, outras relações intelectuais foram se formando, né? Então, vejam que eu fui, ao longo da minha trajetória acadêmica, caminhando para fora do Orwell, cada vez mais para fora do Orwell, pensando as complexidades no seu entorno intelectual, né? E aí, Debbie, pode passar mais uma, por favor. Aí eu chego no pós-doc, de novo, aquela maluquice, né, de emendar uma coisa na outra, emendei um pouquinho depois, agora com um hiato de um ano, né, emendei um pós-doc. Agora não mais pesquisando o Orwell diretamente, eu fui pesquisar o Left Book Club. E eu fui descobrindo aos poucos que era uma das organizações intelectuais mais importantes da Inglaterra entre os anos de 1930 e 1940. Né? E aí eu fui fazer uma pesquisa mais ampla, de fato, de história intelectual, né? Pesquisando como é que o Left Book Club se tornou não apenas um guarda-chuva intelectual dentro dos anos da sua atuação, mas como ele pôde funcionar da mesma maneira como articulação de intelectuais por dentro do Império Britânico. Né? O Left Book Club teve uma atuação muito grande em diversas áreas do Império Britânico. Né? Ele teve sessão na Índia, sessão na África do Sul, sessão na Jamaica, na França, no Egito, na Palestina, então Palestina, onde hoje é o território de Israel e tudo mais. Então era algo muito complexo, né? Muito complexo, muito amplo, muito dinâmico, né? Mas sempre, de alguma maneira, ainda conectado com o Orwell, porque foi, por exemplo, importante para eu entender quais eram as relações que fizeram o Victor Gollancz, o tiozinho aqui na imagem, romper com o Orwell, né? O Victor Gollancz é um cara que, por exemplo, publica o livro do Orwell sobre a Guerra Civil Espanhola, mas se recusa a publicar o Animal Farm, né?
por várias questões, inclusive uma questão muito importante que o Orwell comenta muito na obra dele, que é uma censura interna dentro da esquerda britânica naquele período, né? Então, vocês conseguem, já encerrando minha fala, né, para depois a gente fazer uma conversa, perceber como o entorno do Orwell era complexo, né? E aí, chegando nisso, eu queria comentar rapidamente, até para levantar a bola para o Léo depois, na fala dele, comentar que o Orwell continua sendo uma figura, digamos, aberta a reflexões, né? O meu último texto sobre o Orwell tratou da recepção dele aqui no Brasil pela extrema-direita ligada ao Bolsonaro. Eu não sei se vocês sabem, mas o Olavo de Carvalho, aquela figura, enfim, comentou muito sobre o Orwell, entre alguns dos seus livros, aquela atuação dele no Facebook e tudo mais. O Brasil Paralelo produziu material sobre o Orwell, né? Então, como esse meu interesse sobre a recepção do Orwell nunca cessou, como é que o Orwell era lido por diversos atores em espectros ideológicos diferentes, foi interessante também pensar, e aí recuperar, por exemplo, um pouco da história da primeira tradução da Revolução dos Bichos no Brasil, né? Eu acho que a Débora e o Léo podem falar também um pouco disso. Como o Orwell sempre foi visto literalmente como um anticomunista no Brasil, né? E como essa imagem permanece, né? Foi assim que ela foi construída com a primeira tradução da Revolução dos Bichos, mas como ela ainda permanece, como o Orwell é um cara bem quisto entre esses círculos bolsonaristas, é uma coisa bizarra, né? Um cara que morreu falando de socialismo democrático, né? Morreu exaltando o poder das proles, né? Como ele chama no 1984, de transformação do mundo para uma coisa melhor. Beleza? Então, de novo, agradeço a Débora pelo convite, né? Vamos permanecer aí disponível para vocês perguntarem alguma coisa, para a gente ampliar essa rápida apresentação no diálogo, e obrigado, tamo aí. Gente, aproveitem. Quem quer comentar alguma coisa? Léo quer perguntar alguma coisa para o Matheus? Pessoas? E aí? Eu já tenho 65 perguntas que eu quero fazer, mas enfim, vamos esperar o pessoal comentar também. Se eu puder só falar uma coisa. Claro, por favor. Então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo depois. Queria agradecer muito aqui o convite da Débora. Nossa parceria, eu, Débora e o Matheus, já vem de vários anos aqui, né? É muito legal a gente manter esses diálogos, essa conversa aberta entre a gente. Cara, uma coisa que eu estava pensando muito, assim, ultimamente, depois eu vou falar mais sobre isso, mas é como o Orwell, ele era uma figura que não era tribal. Como se fosse existe um tribalismo no mundo hoje em dia, né? O que seria isso? É você ver as coisas como um torcida de futebol. É o us or them, nós e eles e tudo mais. Então ele era uma figura que não tinha essa pegada tribalista. Ele era um cara que ele era aberto ao diálogo com figuras muito diferentes deles, muito ideologicamente diferentes dele mesmo. E uma coisa que eu sinto assim é que como a política de hoje em dia é extremamente tribalista, que é muito diferente do que era nos anos 40, em que você, pelo menos no ponto de vista britânico, né, você tinha um governo nacional entre os dois principais partidos e você tinha uma certa entendimento de que a gente precisava lutar contra Hitler e o fascismo. Hoje em dia tudo é tribal, né? Então assim, cada um tem o seu quadradinho e a gente vai ler o mundo de acordo com esse quadradinho e se não for exatamente como está o quadradinho, a sua visão ela vai ser invalidada. Isso é um grande problema assim na minha concepção. E aí eu acho que por isso que essa coisa do anticomunismo, suposto anticomunismo do Orwell, é uma coisa que agrada tanto a uma extrema-direita tribal, quanto a uma extrema-esquerda tribal também.
né? Então, tem muito a ver com esse fato desses extremos do espectro político se encontrarem aquela teoria da ferradura em certos momentos, e eu acho que tem muito a ver com você tentar chamar o Orwell para corroborar certos pontos e argumentos que você quer fazer em relação ao outro, né? Então, esse suposto anticomunismo do Orwell serve tanto a quem está fazendo esse polo mais dessa extrema ortodoxia da esquerda, quanto da turma fascista mesmo. É isso. Meu nome é Leonardo Trevas. Muito bom estar com vocês aqui. Mas tem pergunta. A gente tem uma. Ô, Matheus, quer comentar alguma coisa disso que o Léo falou, dos opostos? Quer dizer, de maneira geral, Léo, eu acho que talvez a grande diferença entre os espectros políticos dos anos 30 e 40 para o que a gente vive agora, né, se a gente pensar no neofascismo, é que, na verdade, o que eles fazem agora é requentar coisas que eles tentaram fazer nos anos 30, para começar, né? Não tem nada de novo aí. Né? Há uma roupagem diferente, né? A difusão das ideias se dá de maneira muito mais dinâmica, por conta da tecnologia que a gente tem hoje, mas não tem absolutamente nada de novo, incluindo essas leituras pasteurizadas sobre o Orwell, né? Quando eu fui me debruçar, depois de tomar um engolfe, para ler o que o Olavo de Carvalho falava sobre o Orwell, confesso que com alguma má vontade nisso, sendo bem sincero, né? Por ofício mesmo, né? E eu preciso aproveitar, né? Me lembrei, fazer um agradecimento ao professor José Svaco, da UERJ, que me convidou para colaborar nesse artigo, né? Cuja pesquisa, na verdade, é dele, né? Ele é o cara que se debruça sobre os discursos dessa extrema-direita brasileira. Então, na verdade, eu entrei como um cara que entende de Orwell nessa parada, né? Não tem nada de novo também, né? Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre o que essa galera fala dele. Não tem nada de novo, assim, sabe? A mesma coisa o que os neo-stalinistas falam do Orwell. Não tem absolutamente nada de novo, assim, sabe? O que se fazia, e aí a gente está falando de uma recepção, como eu disse, da Guerra Fria, né? E o que se faz agora é suprimir os pontos que não interessam, a gente exclui aquilo que não interessa e fala só daquilo que funciona como, digamos, uma narrativa um pouco mais aberta que a gente pode manipular como nos interessa, né? Então, quer dizer, todos os textos do Orwell em que ele defende o socialismo democrático, que ele fala de socialismo, né, em que ele defende a capacidade das massas, do proletariado de transformação, né, são suprimidas, são deixadas de lado. Assim, né? Então, o que tem de novo? O que tem de novo aí? Né? Quer dizer, o Olavo de Carvalho vai dizer que o Orwell teve a capacidade de mostrar que a guerra que a extrema-direita brasileira, precisa travar é uma guerra cultural. Porque a construção, usando uma terminologia do Althusser, dos aparelhos de Estado, né, nesse caso dos aparelhos de Estado totalitários, são que permitem a dominação total da sociedade. Né? Quer dizer, com uma outra roupagem, é o mesmo discurso do bolsonarismo. Né? É o discurso que o Olavo de Carvalho incutiu nos bolsonaristas. Né? Quer dizer, a guerra tem que ser cultural e por dentro do Estado. Né? A gente precisa tomar o Estado de assalto. Né? O Milei falou isso exatamente um dia desse, numa entrevista. Eu vi uma entrevista dele que eu achei sinceramente muito reveladora. Assim, né? Quer dizer, ele disse que ele é não sei se vocês viram, que ele é um cara tão anti-Estado, que para ele acabar com o Estado, que é o objetivo, e ele deu essa entrevista após assumir a presidência, foi recente, que para ele acabar com o Estado, ele precisa estar dentro do Estado. É a única maneira que ele tem de acabar com o Estado. Assim. E o que tem de novo nisso? No discurso político anti-estatal? Nada, né? A gente não lembra como é que o Hitler chegou ao poder? O Hitler chegou ao poder através de uma revolução. Ele chegou ao poder através das vias democráticas. Ele foi eleito. Os nazistas foram eleitos. Né? Então, a transformação da sociedade alemã, a transformação gradual da sociedade alemã numa sociedade democrática da República de Weimar,
para um Estado totalitário foi feito permeando a sociedade, seus vários aspectos, inclusive o Estado, de mecanismos que gradualmente se tornam cada vez mais repressivos. Então, gente, não tem absolutamente nada de novo, né? Por isso que a história é uma inimiga dessa galera. Por isso que eles querem acabar com a disciplina de história, querem pasteurizar a disciplina de história, diminuir a carga horária da história nas escolas, né? A BNCC faz isso, né? Ela transforma a história, ela computa a história nesse campo amplo, né? E liquefeito das ciências humanas, né? Porque são os historiadores que têm a capacidade de dizer isso, falar, ó, a fórmula é a mesma, só que apresentada com outra roupagem apenas. Isso serve para o Orwell também. Né? E enfim, isso da recepção é muito interessante, né? A Rita fez uma pergunta, Matheus, acho que pode ser uma boa. Ó. Não sei se vocês têm alguma preferência de edição dos livros do Orwell, mas gosto muito das edições da Companhia das Letras, justamente por conta dos pós-fácios que explicam direitinho o contexto histórico das obras. Será que falta isso para as pessoas, entender o contexto histórico, para a pessoa poder interpretar de forma correta as obras dele? Se vocês quiserem comentar sobre as edições novas, porque eu realmente não estou muito a par, né? Porque, como eu disse, eu fui cada vez mais me afastando do Orwell para pesquisar coisas mais amplas ligadas à história intelectual. Né? Posso depois completar a reflexão, mas se vocês quiserem falar sobre isso. Cara, eu tenho uma anedota, assim. Desculpa, Débora. Não, por favor, manda ver. Obrigado por sua pergunta, Rita. Na verdade, sim, depois que o Orwell ele teve os direitos de copyright dele, né, viraram um domínio público, né, acho que foi em 2021, há uma enxurrada de versões e novas edições dos livros dele. Algumas muito boas, como a que a Débora participou, que é cheio de material assim, paradidático mesmo, para você entender realmente as questões que são suscitadas no livro, mas também tem umas edições bem barraqueiras, assim. Tem uma editora chamada Aves Rara. Não sei nem se eu devia estar falando o nome dela, porque é propaganda, né? Mas, assim, é uma editora vinculada a uma galera de... eu não sei exatamente se eles são olavistas, mas é uma turma que é, no mínimo, liberal, no máximo, fascistoide. Eu não sei exatamente quem são, mas todos os livros dessa editora têm esse viés ideológico. Aí eles publicaram várias coisas do Orwell. Eu peguei a Revolução dos Bichos e na minha tese de doutorado até eu cito isso. Tem aquela frase do Why I Write, que é Por que escrevo? É um texto que ele escreveu. Você manda a referência depois, Débora. É um texto que ele escreveu sobre, bom, por que ele escreve e tal, e manifestando razões. E uma delas era necessidade de uma espécie de dever político que ele tinha, de necessidade de falar a verdade e tudo mais. E aí tem uma parte que ele fala: eu, desde o ano tal, que escrevo contra o fascismo e, e aí tem uma parte que fala assim, e a favor do socialismo democrático como eu o entendo. E aí no pós-fácil dessa edição da Avishar, eles simplesmente omitiram essa parte do socialismo. Então, para quem lê aquilo e não conhece Orwell ainda, parece que ele está falando que ele é um grandíssimo liberal do tipo Hayek ou essa galera assim, sabe? Mas é uma omissão assim que dá a entender realmente que ele era esse tipo de quase um Tory, assim, um conservador britânico, e que ele nunca foi, né? É muito, muito importante deixar isso claro, assim. Ele é um cara extremamente admirado, inclusive por conservadores britânicos, mas não pelo seu suposto libertarianismo, por assim dizer, mas sim pelo seu patriotismo mesmo, assim, pelo tipo de defesa que ele fazia, né, de um Reino Unido independente face a uma ameaça fascista durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tem uma parte do Partido Conservador que gosta dele por essa questão.
Tá, Rita? Então tem coisas muito legais, assim, eu gosto das coisas da Companhia das Letras, mas é porque quando a gente estava estudando, eu, a Débora e o Matheus, a gente sabia, só tinha as coisas da Companhia das Letras no momento, mas assim, tem muitas editoras legais hoje em dia, com bons textos, assim, e pós-fáceis e tudo mais. Rita, e assim, isso é só uma parte, sabe? O mercado editorial é só uma, uma, uma superestrutura. Tem isso que o Matheus estava comentando na escola, né? A gente não lê tanto Orwell na escola quanto se lê, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal. Tem a parte política, né? Tem a parte da mídia. Gente, abrir o Twitter é assim, para perder todos os fios de cabelo da cabeça. Então, uma coisa vai complementando a outra e não tem como desassociar o autor do seu momento histórico. Não tem como. Né? Quem faz isso já se posicionou. Né? Então, não é só uma questão do produto final, da mercadoria, que é o livro. Né? Isso é uma parte, e agora que ele está em domínio público no Brasil, é um lugar que a gente precisa ocupar de espaço importantíssimo para divulgar pesquisa, para sistematizar informação, para deixar mais didático todo esse caldo. Leitura stalinista, leitura conservadora, leitura fascista, né? Então, os materiais de apoio, eles são importantes, mas a gente não pode ignorar também o apagamento que tem sido do pensamento crítico na escola. Isso vai ajudar muito para que a leitura seja terrível, né? Terrível. Então, tem a parte também, né, da indústria cultural, da mídia, do cinema, séries, etc., né? Então, tem muita coisa para além do texto, porque o texto ele não é só o texto, né? O texto ele está inserido no mundo e ele interpreta o mundo de volta, né? Então, concordo aí com o que o Léo comentou, a Companhia das Letras tem sido uma editora muito séria, que produz, né, material, e por ter, né, tá no selo da Random House, da Penguin, né, que é a maior editora materialmente, né, com recurso e tal. O material que eu produzi na Antofágica também, né, muito bom, eles pegaram várias pessoas, né, produziram videoaulas, etc. Mas, assim, é necessário, até na hora de escolher uma edição, de ver isso que o Ricardo colocou aqui da descrição da editora. Como que a editora se posiciona, já diz muito mesmo, né? Enfim. O Alex fez uma pergunta, cadê aqui? Poderiam comentar mais sobre a primeira tradução do Orwell no Brasil e quais fatores levaram a essa apropriação da direita? O Léo acho que vai comentar mais, né, Léo, sobre isso, do momento mais atual, né, de como que isso tá se desenvolvendo, né, enfim. Mas é isso, né, não tem como a gente não olhar autor, contexto e diálogos, né? Então, o que está sendo falado sobre o Orwell primeiro, perceber quais são os termos que as pessoas estão usando e quem está falando o que está sendo falado, né? Porque dentro da esquerda também vai ter muita ladainha, vai ter muita besteira, né? Enfim. E isso, né, o formato da distopia, né, acho que é um caminho muito comum de a gente começar a ler o Orwell de trás para frente, né, começa pelo 84 e depois vai descobrindo que ele vai ter ensaios, ele vai ter, né, cartas, resenhas, ele vai ter outros romances, ele vai ter uma outra obra aí que pouca gente tem contato, até mesmo o que tem sido traduzido. Eu mantinha um Excel atualizado, agora eu já desencanei, assim, porque já passou do 100, né, de versões do 84, do Animal Farm, mas vai ter poucas edições, por exemplo, do Lutando na Espanha, né, que é a obra política dele ali, crucial, vai ter pouquíssimas edições do Caminho para Wigan-Pier também, né, que quando ele vai para o norte da Inglaterra e tal, né, então é muito o mercado surfando na onda do que pega mais, e é muito curioso, porque mesmo assim, nós estamos os três aqui há muitos anos, ainda tem pouca pesquisa sendo feita do Orwell na academia. Porque a academia também já está virando um formato bizarríssimo, né? Não tem recurso, não tem bolsa, não tem espaço. Rola muito bolsas que vão sendo tolhidas porque esse tema é político demais.
Isso aqui, não, imagina, não é importante falar disso agora. Eu já tive textos que eu tentei publicar com o meu orientador, que foi banido da revista, não foi aceito, porque era muito de esquerda. Então, não é interessante também, dentro da lógica ali bizarra de algumas partes da academia, né? Não outras, né? Os lugares que a gente ocupou ainda tem algum certo respiro, né? Mas é tudo ao mesmo tempo, né? Enfim. Diz, Matheus, pois não. Duas coisinhas. Isso, nessa última que você falou, foi um problema também que eu enfrentei lá nos idos do começo dos anos 2000, ainda na primeira década, né? Quer dizer, por essa recepção, por essa imagem que o Orwell sempre teve, ele era visto, para dizer o mínimo, como um arauto da Guerra Fria. Assim. Era assim que os historiadores brasileiros conheciam o Orwell. Assim. Então, por exemplo, eu encontrava diálogo, enfim, a gente vai tentar apresentar em simpósio e tudo mais, com o pessoal que estudava Guerra Fria, com o pessoal que estudava um pouco desses movimentos totalitários e tudo mais, mas dentre a esquerda acadêmica era uma coisa bizarra, assim. O Orwell nunca foi, ele era visto como no mínimo uma piada, assim, né? E obviamente encontrava diálogo um pouco com a literatura inglesa lá na USP, porque, né, quer dizer, você tem um pouco mais de vazão, mas dentro da história era um autor muito nichado, digamos assim, né? E sobre a pergunta, eu não lembro quem perguntou, sobre a primeira tradução do Animal Farm no Brasil. Eu não sei se vocês vão comentar a fundo, mas eu queria sugerir uma monografia muito interessante da Federal de Juiz de Fora de 2002, de um rapaz chamado Christian Higino Carvalho. Eu vou colocar aqui o caminho no chat. Vejam se vocês conseguem abrir. É o caminho para o PDF da monografia dele. Monografia, hein? Não é nenhuma dissertação. O título é o seguinte: A Revolução dos Bichos de George Orwell, Tradução e Manipulação durante a Ditadura Militar. Esse talvez seja o único trabalho de fundo que trata da história da tradução do Animal Farm no Brasil. E ele é muito interessante, assim, porque, só um panorama rápido, a primeira edição ela é financiada pela ditadura militar, pelo Instituto IPES-IBAD, que funcionava como uma espécie de guarda-chuva editorial da ditadura militar brasileira em 1964, logo depois do golpe. Assim. Inclusive, o título escolhido para essa primeira tradução, A Revolução dos Bichos, teve uma função de atribuir ao conceito de revolução, vejam que curioso, um caráter negativo, associando ela à esquerda. Né? Porque vocês leram o Animal Farm, né? No final tem aquela alegoria do Orwell, né? Dos porcos sentados na mesa, se comportando como homens, né? Andando a pé, né? Andando em pé, na verdade, em dois apoios, que é uma crítica ao stalinismo, né? A traição do proletariado pelo stalinismo, né? Mas de um ponto de vista de esquerda, pelo amor de Deus, ele não está fazendo isso como conservador. Então a ideia foi traduzir Animal Farm como a Revolução dos Bichos para, de novo, ligar essa ideia de revolução a um aspecto negativo. E isso é curioso porque mais tarde os próprios militares chamariam o golpe de 64 de revolução. Então você veja como esse jogo com as palavras tem uma função clara de manipulação, né? E é exatamente isso, por exemplo, que o Orwell denuncia ao longo de tantos dos seus textos, né? Inclusive dentro do Animal Farm do 1984. Exato. Nossa, essa parte da ditadura, enfim, né? Dá para a gente ficar horas e horas, porque tem muita coisa mesmo, né? E é estratégico, né? A Gabi comentou, né, o livro que ela pesquisa, né, no doutorado, tem essa citação sobre 84, que eu acho que diz muito sobre a educação na Inglaterra e o jeito como a obra do Orwell é cooptada, né. Então, a questão da memória, né, Hope had only scrappy memories of the book, né, enfim, né, que de ler isso no ensino médio, né, no high school, né. Então, vai muito do contexto também que essa leitura
vem sendo feita, né? Ô, Gabi, depois coloca pra gente o seu autor, a sua pesquisa, porque, né, sci-fi tem tudo a ver, né? Super, super dialoga, né? E é muito curioso, né? Ô, Matheus, você lembra que ano que foi que a gente fez aquela matéria na história, há muito tempo, que foi aí que a gente começou a trocar figurinha, né? Acho que a partir disso eu vou puxando o gancho da linha do tempo. Não lembro se foi 2010, 11? Não, foi 2011, foi o comecinho do meu doutorado. Foi, acho que, a 2011. primeira matéria que eu cursei no doutorado. Então, conheci Matheus em 2011, eu estava no primeiro ano do mestrado, né? Uma matéria que a gente fez sobre revolução, né? Uma leitura ampla, tal, etc. E foi um alívio muito grande de perceber, nossa, tem mais gente que pesquisa, então. Caramba! E assim, né, até então, é muito isso do beber de fontes em inglês, né? Tinha pouquíssima coisa na biblioteca em inglês, então o PDF foi o que salvou de fato para ter fontes, né? E eu comecei muito parecido com o Matheus, de pegar o 84 e falar, gente, o que está acontecendo aqui, né? Então, o meu mestrado foi sobre o 84, e é muito curioso, né? Quando a gente faz pesquisa, é a gente tentando analisar um livro, mas é a gente também lendo o mundo e aprendendo a interpretar o mundo, né? Então, para mim, foi muito isso de eu me familiarizar um pouco com a discussão, me entender ali na discussão materialista histórica, me entender como marxista, né? Eu não era da USP, tinha feito graduação no Mackenzie, então fui para a USP para me situar mesmo e ter uma formação política tal. E aí comecei com 84, não era o meu plano inicial, eu tinha um TCC na graduação sobre Albert Camus, literatura francesa, ia para outros lados, e a ordem prática das coisas bateu, né? Então, eu não passei no processo seletivo do francês, estava fazendo uma disciplina com o Daniel Puga, né, que foi meu orientador no mestrado e no doutorado, falei, professor, e agora? E aí? Né? Ele, não, vamos lá, vamos pensar em um projeto, mas você não pode, obviamente, pesquisar em francês. Escolhe um livro em inglês que você acha que vai dar pano para manga. E aí eu fui pensar autores e cheguei no 84 de, tipo, ter aquela sensação de que ali tinha espaço para investigar algumas coisas. Né? E aí comecei fazendo um recorte de pensar as estruturas narrativas, né, a construção do protagonista, né, o que aquele protagonista diz sobre classe social, sobre totalitarismo, sobre socialismo e tal, né. O mestrado é um negócio insano, né, que são 2 anos que passa muito rápido e, enfim, a gente começando a aprender a fazer pesquisa, numa época que era o finalzinho da boa leva aí, né, eu fiz o mestrado de 2010 a 2013, aí consegui emendar o mestrado no doutorado por apoio familiar, porque os empregos na época, né, em editora, na área de letras, era meio que parecido o salário com uma bolsa, hoje já não é mais assim, né, e aí emendei o mestrado com o doutorado, e aí no doutorado eu resolvi ir para os anos 30, né, então meio que para entender aonde que desembocou a formação política dele, né, como que ele foi traçando esse panorama, né. Como eu fiz a pesquisa toda na literatura inglesa, bebo muito de discussões históricas e da sociologia, mas a ênfase é literária, né? Então, para o doutorado eu escolhi um romance de 36, que é A Flor da Inglaterra, que para quem nunca leu, assim, é um Winston na adolescência, o protagonista ali, né? As contradições que no Winston vai ser muito profundo, já tem ali no Gordon Comstock, né, que é o personagem da Flor da Inglaterra, e o livro que ele publicou em seguida, que é O Caminho para Wigan Pier, que era o que eu mais tinha quase medo, assim, de analisar, porque ele era muito diferente, era um ensaio, mas era um relato, e ele relatando o que ele via, depois ele vai analisar politicamente o que significa ali, né, os trabalhadores nas minas de carvão, na região de Wigan, de Manchester e tal. E eu lembro que na época do doutorado eu tinha mais familiaridade em analisar o romance, por né, ter uma formação em letras, mas com o passar do tempo eu fui me encontrando muito no Wigan Pier também, né.
que vai ser o livro que ele vai escrever nas vésperas do Lutando na Espanha, né? Então, a formação política dele ali, de se entender como um socialista democrático né, precisar se posicionar, vem muito desse momento aí do 36, 37, 38. Exato, Matheus, é um ensaio à la E.P. Thompson. Nossa, eu li muito Thompson para o Engels também, me ajudou muito a entender o estilo, né, e tal. E é uma produção ali dos anos 30 que ele não chegaria no Animal Farm no 84 se não fosse isso, né? Se não fosse desde o exercício de estilo, de aprender a descrever as coisas e de organizar ideias, e ele ainda estava publicando com o editor que o Matheus comentou, né? O Victor Gollancz, eu nunca sei a pronúncia. E vai ser o livro que vai ser publicado no Left Book Club, que o editor dele vai censurar a segunda parte, que é a parte que ele cita nomes e fala mal dos grupinhos literários da Inglaterra e tudo mais. Então, já a relação entre os dois ali já vai começando a ficar, né, complicada a partir do Wigan Pier. Depois vem edições que são as duas partes juntas, depois edições que vem um ensaio fotográfico de um jornalista que não está próximo do Orwell, mas depois foi comissionado para ter, né, esse ensaio fotográfico, que é o que algumas edições hoje mantêm, né, a companhia manteve, e etc. Né? Então, eu pensei o recorte ali do doutorado nesse aspecto da escrita política mesmo, né, em prosa e em não ficção, né? E aí a gente defende a pesquisa, a gente sai da academia e cai no mundo, né? E cai no mundo e percebe que 1 milhão de coisas, né? E aí o momento que eu fiz a tese, eu lembro que eu entrei em 2015 e aí defendi em 2020. Golpe, Dilma, Temer, Bolsonaro, o caos todo, né? Defendi em fevereiro de 2020, nas vésperas da pandemia, né? Então é muito curioso, e não é à toa, eu acho, quando a gente escolhe esses temas de pesquisa, eu estava tentando entender o mundo à minha volta também, do que estava acontecendo. Né? Então, entender o posicionamento político do Orwell foi também me entender politicamente, né? No caldo todo que a gente ainda está inserido, né? Então, depois que eu saí do doutorado, eu lembro que eu tive umas conversas com o Daniel. Acho que era na transição do mestrado para o doutorado que a gente foi fazendo contas. Nossa, quando você defender, ele vai entrar em domínio público. E aí não tinha ideia ainda do que ia ser o Orwell em domínio público, né? E aí eu defendi em fevereiro, em agosto rolou o convite da Antofágica para eu fazer as videoaulas, né? E aí isso deu um alcance muito grande para minha pesquisa. Até hoje tem muita gente que me procura por conta, né, desse material que eu preparei, e muitas outras editoras que me procuraram, tal, etc. E aí é a necessidade de dialogar com o público geral, não só com os pares na academia, e a livre literatura nasceu disso, né, de uma necessidade de sistematizar o que eu estava pesquisando, todo mundo trancafiado em casa, surtando, ficando completamente, né, já ninguém estava bem, ficamos piores, né, mas num desejo muito grande de manter a ideia de uma escrita clara, objetiva, né, sem reproduzir o discurso prolixo que tem na academia, né, enfim. E aí, desde então, né, tô nessa, vocês já estão cansados, né, de me ouvir falar sobre isso tudo, e enfim, tem sido muito interessante publicar coisas aqui, né, sistematizar rascunhos ainda que estão engavetados e colocar isso para circular, seja nos cursos, em revistas acadêmicas e tal, e muito recentemente o diálogo em que isso tem com a Inglaterra, né. Então, também na pandemia rolou um congresso online com muitas, oi Caio, com muitas pessoas, né, do mundo inteiro, e aí que eu me inscrevi, né, imagina, gratuito e tal, me inscrevi, conheci o pessoal de lá, o Nathan, né, que é um professor que eu tenho trocado muitas figurinhas, e aí eu lembro que eu fiz uma apresentação sobre o Wigan Pier, nesse congresso, que era um recortezinho do doutorado, uma coisa que eu tinha mais fresco e tal,
E aí, muitas pessoas comentando, nossa, a gente esquece, né, que o Orwell fala de classe trabalhadora, ele é de esquerda, ele se dizia socialista, e pessoas que estudam Orwell, né, então tem muitas leituras mesmo. Vai ter gente que vai ler o Orwell como o 84 como um gótico, tem de tudo que vocês imaginarem. Não vou citar nomes porque vai ficar gravado, depois a gente faz a fofoca, né? Mas é muito surreal e é muito interessante estar na margem e falar para o centro da esfola que a margem passa, e que o Orwell ele está muito mais preocupado com a margem do que o centro. Só que ele estava no centro, né? Então, até hoje, né, eu fiz uma palestra esse ano lá em Londres, e que eles ficaram tipo, nossa, mas como assim as pessoas colocam ele como anticomunista? Como assim o Animal Farm foi traduzido na ditadura e tal, né? E diz muito também de como que a pesquisa no centro do mundo, com recurso material, com bolsa, claro, não tá fácil para eles lá também, né? Tá difícil para todo mundo. Mas é muito diferente para a gente que está aqui na margem, né? Então, a discussão, por exemplo, marxista, classe trabalhadora, classe intelectual, muitas vezes é colocada nos Estados Unidos e na Inglaterra como algo já ultrapassado. Imagina, não se fala mais de luta de classes, né? E a luta de classes está aí com tudo, né? E o Orwell, ele é um lembrete constante disso, de que o foco é o homem comum, é a vida normal das pessoas, né? Da decência comum, né? Então é meio que uma tarefa quase que diária ler o texto dele, e isso aparece, né, na minha prática, nas minhas aulas, nos meus textos, o tempo todo, meio que como uma tarefa política, da gente relembrar do que é importante, né? E, enfim, o Matheus já defendeu o doutorado, já passou pelo pós-doc, já está fora da academia há algum tempo, eu ainda estou me encontrando na areia movediça que é o pós-defesa, já se passaram 4 anos, mas teve uma pandemia aí no meio que a gente ainda fica meio zureta, mas como que é necessário a gente fazer essa ponte, esse caldo todo de leitura de extrema-direita, leitura stalinista, é algo que ainda não está esgotada, que a gente precisa continuar falando mesmo, né? E aí, falando em pandemia e etc., quando o Orwell entrou em domínio público, a gente teve a oportunidade, né, a orientadora do Matheus organiza uma revista na USP, né, a Inteligre, eu vou deixar aqui o link, em que conseguimos organizar um dossiê, e como estávamos todos trancados em casa em 2021, eu sou bem, né, vocês me conhecem, eu sou bem a doida do e-mail e que sai dando a cara a tapa, mandamos um e-mail lá para o pessoal da Inglaterra, conseguimos entrevistar o filho do Orwell, né? Então estivemos eu, Léo e Matheus, e foi assim surreal conseguir conversar com ele e trazer um pedacinho dessa perspectiva da gente que está aqui no Brasil, que muitas vezes na Inglaterra eles não fazem ideia, né? A entrevista foi transcrita, né? Está aí publicada na revista, tem textos, né, de todos nós aqui e tudo mais, mas é muito importante ficar atento de por que o Orwell continua estando em voga, por que ele continua voltando, né? Na época da eleição do Trump, o próprio Richard, né, o filho dele, falou que estourou em vendas e lucros absurdos, etc. Por que isso ainda continua existindo, né? Então, essa ascensão que a gente está observando da extrema-direita é algo que vai demorar algumas gerações para a gente se livrar disso, né? Então, é uma tentativa de colocar o Orwell no lugar em que ele estava insistindo constantemente, né? Então, como que é necessário e como que é recorrente esse olhar crítico mesmo para a obra dele, né? E, enfim, temos aí planos, né, de continuar sistematizando essas ideias todas e dialogando, os formatos aqui que a gente faz na Livre de aulas abertas e tudo mais, é muito importante para a gente conseguir pensar junto, trazer, né, outras pessoas e tudo mais, para não perder o respaldo acadêmico e teórico, para não virar vozes da minha cabeça, comentário de Twitter, que é o que mais tem, né? Então, como que
o apagamento científico, o apagamento metodológico, ele é um projeto justamente para distanciar essa tomada de consciência, né? Então é muito sintomático que tenha pouca gente pesquisando ele, mas tenha muita gente comprando os livros, e tenha muitas editoras, né, agora colocando muitas coisas. Então, os espaços que ele vai sendo colocado na sociedade diz muito sobre como o debate todo vem sendo conduzido, né? Enfim, e como mulher pesquisadora do Orwell, é muito surreal a necessidade de, tipo, precisar falar as coisas com muito critério e muita seriedade para ser levado a sério, porque tem um viés de gênero também, como pesquisadora, né? Ai, mas você leu todas as páginas, não sei o quê, nanana. Não, não li tudo dele ainda, né? Mas a gente precisa chegar com 2 pés no peito para ser ouvida, para ser levada a sério de verdade, né? Então, tudo em torno do Orwell é político, porque a nossa vida social é política, não tem como desassociar disso, né? Enfim. A Rita perguntou se o Orwell admirava o Dickens. Sim, sim, total. Tem uma resenha dele muito famosa. A Renata, perdão. A Renata perguntou, né? Tem uma resenha dele muito famosa, e ele vai usar, Renata, ele vai retomar o realismo do Dickens na obra dele. Porque ele vai ser um autor que publica durante o modernismo, né? Então ele não vai ser um modernista com a forma do modernismo, mas ele está publicando durante o modernismo. Só que ele vai retomar os procedimentos do naturalismo, do realismo, do Dickens, do Marx, do Engels, para o formato da sua obra, né? Para a estrutura, o tipo de descrição que ele faz, a escolha de linguagem, né? Os referenciais todos que ele vai trazer, né? Enfim, né? Então é um autor que ele admirava muito, né? A Rita perguntou se ele tinha ligação com a Rosa Luxemburgo. Não sei dizer, viu? Não temo, não sei. Acho que não, né? O Matheus tá. Eu recorro aos veteranos, porque o Matheus tem mais familiaridade com os arquivos e com a papelada toda, mas eu acho que não. Fala, Caio, pois não. Não, Dé, só você conhece, né? Olá, Matheus, Leonardo, um prazer estar aqui com vocês. É, Só para o que você estava falando, né, do Orwell estar em disputa, é muito claro, né? Por exemplo, quando o Matheus fala do termo Revolução dos Bichos, adotado no Brasil, e depois, durante o período ali do golpe, pós-golpe, os militares disputando esse termo, né? Então, acho que acontece algo parecido, a disputa do Orwell pelos campos, os ingleses neutralizam, né? Eu fiz meu mestrado lá, e quando eu e Débora estávamos preparando o nosso primeiro curso, eu ainda estava lá, né, em 2021, que é o Mundo em Ruínas, sobre Orwell e Benjamin. E eu lembro que as reações dos meus colegas lá no mestrado, até dos professores, era de muito espanto, assim, né? What's the odd choice? Que esquisito, que estranho. Nunca ouvi falar. Depois, quando a gente trouxe aqui para a professora Sara, aqui do Departamento de História, ela também, nossa, nunca juntar esses dois autores. E depois a gente estudando, indo para os textos, faz todo sentido estudar os dois, né? Então, é uma disputa constante, inclusive lá. Inclusive lá o Orwell é despolitizado muitas vezes. Você, por exemplo, produzir o que você, Débora, né, que eu conheço o trabalho, produz numa College of London, numa Oxford, seria muito mais difícil pelo tom político do que você buscar uma universidade mais politizada, né, na Inglaterra. Então tem essa questão. Você não poderia falar as coisas que você fala em certos locais da Inglaterra, porque eles realmente despolitizam. Eles buscam essa neutralização da disputa, né, que o Orwell tá, e depois do domínio público é muito claro essa disputa, né, como vocês estão explanando aí. Eu vendo, né, como seu colega, amigo e parceiro de trabalho aqui na Livre, eu acho, na real, muito necessário a gente ampliar o escopo e falar cada vez mais do Orwell, porque é uma literatura que é possível de compreender, né? Não é nada difícil, igual a gente está acostumado nesses autores. O próprio Benjamin, que eu estudo, é muito mais difícil. Enfim, só deixando assim esse paralelo, porque lá também rola muito isso, né? E é de se espantar, porque o cara veio de lá, enfim, eles têm acesso à obra no original, mas ainda rola muito.
e tem lugares, tem universidades que você não conseguiria falar o que você falou na sua palestra, ou no doutorado, enfim, esse tom político que a gente tem aqui, que você tem na sua análise orelhiana, em certas universidades inglesas, eu te garanto, assim, por experiência própria, você seria barrada na leitura do projeto, você seria barrada. Então é isso, acho que está em disputa e a gente, né, vocês três, como grandes pesquisadores e pesquisadora de Orwell, tem essa tarefa ingrata aí de ter que disputar espaço o tempo todo, disputar o discurso o tempo todo com a extrema-direita que tenta cooptar o cara, né? Não, e para deixar assim bem claro, e antes de passar para o Léo, eu separei um trechinho que está no final do Wigampir. Olha isso. Que o Orwell ele vai se perguntar o tempo todo que classe social ele pertence. Economicamente, estou no mesmo barco com o mineiro de carvão, o operário braçal e o trabalhador rural. Basta que alguém me lembre disso e irei lutar ao lado deles. Mas culturalmente, sou diferente do mineiro, do operário braçal e do trabalhador rural. E se você enfatizar esse aspecto, pode acabar me armando contra eles. Se eu fosse uma anomalia solitária, isso não teria importância. Mas o que vale para mim, vale para incontáveis pessoas. Basta apenas martelar dois fatos na consciência do público. Primeiro, que o interesse de todos os explorados são os mesmos. E que, segundo, o socialismo é compatível com a mentalidade da pessoa decente comum. É isso. É isso. Né? Então, é uma contradição, é um paradigma da divisão da hierarquia em classes no capitalismo, mas é um lembrete de que somos todos explorados, somos todos classe trabalhadora, né? Então, a leitura toda que é feita absurda e desonesta e tudo mais, procura apagar essa tomada de consciência, porque ela é muito perigosa, porque ela é revolucionária, de fato, né? Ela continua pulverizando, ela continua setorizando, né? Enfim, para quem conhece a fase final, né, o 84 e o Animal Farm, eu recomendo muito e reconheço a importância crucial que é o caminho para o Wigampir, em que ele vai direto ao ponto, né? Suscita o Gramsci, total, o intelectual escritor orgânico e traidor de classe total, né? A função social do intelectual como um trabalhador para o povo, com o povo, e não para a elite, né? Enfim. Obrigada, gente, pela escuta, pelos comentários todos. Léo, por favor. Eu queria pegar a deixa de Caio e seu cachorrinho, o cachorrinho, não sei se é um menino ou menina. É o Walter, lógico que é Walter. Walter! Ah, Nome maravilhoso para um animal, bicho. Eu tenho 3 gatos, a Josefina, Bartolomeu e Ferdinando. Acho que nome de gente para gato é uma coisa que deveria ser obrigatório. É muito melhor do que baleia, bolinha, biribinha, essas coisas. É, pegando essa deixa que o Caio falou, eu acho que seria importante a gente citar algumas coisas assim. O Orwell, ele é uma figura que até hoje causa um rebuliço porque ele dá um nó ideológico em muita gente. O que é que seria esse nó ideológico? É que ele não é preto no branco, né? Ele não é óbvio. Você vê, ele era uma figura que ele era um antifascista, e ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra os fascistas lá de Francisco Franco, mas tem um trecho em que ele cita a hesitação dele em atirar em outro ser humano, mesmo sendo esse ser humano alguém que está querendo parte de um movimento que quer, assim, que é anti-humano até certo ponto. Ele era uma figura anti-imperialista, mas que ele desenvolveu esse anti-imperialismo dele sendo parte das forças policiais do Império Britânico no Sudeste Asiático. Ele se autodizia um socialista democrático, mas ao mesmo tempo ele não era exatamente um social-democrata. Ele dizia que ele voltava no Partido Trabalhista, mas ele tinha várias críticas em relação ao trabalhismo da época. E ele era absolutamente anti-stalinista, né? Anti-União Soviética, a gente sabe disso. Então, assim, o que eu percebo é que as pessoas pegam assim a parte que é mais legal dele, como sabe o self-service? Você tem assim, tipo, o abacaxi,
aí você tem o pinhão, aí você tem aqui o tomate, e você vai pegando e vai fazendo seu prato de acordo com o que você acha mais legal da obra dele. Então, esse nó ideológico serve porque, ao mesmo tempo que você pode. É muito difícil as pessoas realmente encararem o Orwell pelo que ele escrevia, sabe? É muito mais interessante, sim, você pegar aquilo que é mais interessante para sua agenda ideológica e você colocar ele para frente. Tanto que você tem exemplos, assim, do Orwell sendo usado pelos neoliberais já dos anos 70, 80, na época do thatcherismo, do Reagan, e até esse exemplo recente que o Matheus chamou agora da extrema direita mesmo, assim, que associa o Orwell, pega elementos do pensamento dele que são elementos extremamente britânicos, assim, e tenta levar para um lado de nacionalismo exacerbado, de conservadorismo. Tem um tipo de Tory que chama One Nation Conservative, que é o conservador que ele acredita que ele acredita assim na ideia do Reino Unido enquanto uma potência e tudo mais, enquanto uma entidade distinta da Europa, distinta de outros cantos. Eu sinto que o Orwell, ao mesmo tempo que ele se dizia um socialista democrático, ele era extremamente patriótico. E essa palavra é difícil porque ela é tão contaminada pelo debate bizarro do bolsonarismo, mas o patriotismo dele tinha muito mais a ver com um certo amor pela terra e pelas coisas as coisas do seu povo, sabe? Que eu acho que a gente precisa ressaltar, assim. Ao mesmo tempo que ele tinha essa total antipatia pelos conservadores assim aristocráticos britânicos, aquela turma que estava lá há tanto tempo, Chamberlain, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra um pouco antes quando Segunda Guerra Mundial estourou. Ele era uma figura que, dentro daquela nova configuração que houve depois da Segunda Guerra Mundial, a que ele chamou de Guerra Fria, foi ele que inventou esse termo Cold War. Ele, ao mesmo tempo que ele tinha as suas críticas em relação a, a falha do liberalismo mesmo em evitar uma guerra, ele tomou partido em relação àquela disputa e ele tomou o lado do Ocidente, né? Ele não foi uma pessoa que bandeou ele não bandeou para nenhum outro lado que não fosse o lado do país dele, das alianças que foram construídas depois da Segunda Guerra Mundial. Eu penso muito, cara, que hoje em dia, com esses tribalismos que a gente tem, existe uma dificuldade muito grande de se interpretar o Orwell, principalmente porque as pessoas ainda estão muito vinculadas àquele tipo de pensamento da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. No 1984, o Orwell, através da ficção dele, ele divide o mundo em três grandes blocos, né? É o bloco do Ocidente, um bloco do Oriente e um bloco que seria o eslavo europeu, né? E dentro desses blocos, ele constrói uma ideologia que tem nomes distintos, mas que é a mesma. Seria tudo uma variação de um totalitarismo, que é outra palavra que dá muito problema hoje em dia, dependendo do círculo que você anda. Eu sinto que existe uma dificuldade muito grande de certa parte da esquerda, voltando ao que o pessoal estava perguntando em relação e ao que o Matheus também citou, as primeiras edições, né, dos livros do Orwell, e a dificuldade que parte da esquerda tem de entender o Orwell aqui no Brasil, é porque eu acho que boa parte da esquerda está muito vinculada ainda a esse status quo mental da Guerra Fria. Então, me deixa profundamente triste ver como uma boa parte da esquerda que, que se manifesta a favor da Rússia na guerra contra a Ucrânia, sabe?
São coisas que, para mim, são absolutamente horrendas. Você torcer para um suposto bloco eurasiano que faria frente a um bloco ocidental, né? Isso, para mim, só tem mais a ver com o tipo de pensamento que o Orwell tinha, assim, em relação. São variações de um mesmo tema. Então, não adianta se você tem uma certa nostalgia pela União Soviética, ou seja lá por quê, você sente que algum tipo de atração pelo Putin, porque ele é uma figura machão, autoritário, e é o cara que está lá fazendo frente aos americanos. Eu sinto isso um chauvinismo muito estranho e é uma espécie de outro lado dessa coisa, desse chauvinismo olavista. Você tem esse chauvinismo de certos comentaristas que curtem esse tipo de coisa como quarta teoria internacional e etc. e tal. Eu sinto que é uma espécie de falha do diálogo quando você não tem mais tantos defensores da democracia. E o que o Orwell ele era, essencialmente, isso todos vão concordar comigo, ele era um grande democrata. Ele era um grande democrata. Ele era um cara que ele acreditava na representatividade do povo, né? Ele não era um cara que queria simplesmente destruir o parlamento britânico. Muito pelo contrário, né? Então, assim, eu sinto que é importantíssimo a gente levantar esse tipo de, 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 de bandeira de que, tipo, olha, o Orwell, ele era muito mais complexo do que a maioria das pessoas interpreta ele, né? E ele não era um cara que estava simplesmente lá para ser um gramofone humano, como ele chamava lá a turma dos partidos. Ele era um cara que ele tinha era muito mais complexo do que ele aparentava. Ô, Léo, e conta pra gente como foi sua trajetória de pesquisa, por onde você começou, temas, tals, instituições, né? Vou falar, só a Rita falou, felizmente meu ciclo de amizade não tem esse pensamento. Parabéns, Rita, você está com os bons amigos. A esquerda tem que fazer os cursos da livre literatura, tem sim, tem que todos fazer. E o Caio falou, perfeito, parte da esquerda, acho que o Putin vai estalar os dedos e virar a União Soviética, aquele meme, né, dos tanques, assim, invadindo, tipo, tem até um jogo que é Command and Conquer Red Alert, que acontece exatamente isso. Minha trajetória com o Orwell foi meio diferente, assim, porque eu vim do jornalismo. Eu estudei jornalismo na universidade e eu me deparei com os livros do Orwell numa cadeira sobre jornalismo literário. E a gente leu Dentro da Baleia, que é um livro, é um ensaio, é um livro também, e é um ensaio dentro desse livro, que basicamente ele fala sobre um amigo dele, que era um escritor, Henry Miller, e as relações que ele tinha em relação às posições de não participar ou não apoiar o esforço britânico durante a Segunda Guerra Mundial. E é fascinante porque o Orwell ele era um cara que simplesmente, se ele pudesse, se ele não fosse uma figura doente, ele teria pego um rifle e teria ido lá atravessar o Canal da Mancha para tentar fazer alguma coisa, mas ele não pôde. Então ele era extremamente a favor do esforço de guerra, assim. E aí ele tenta compreender o pensamento desse amigo dele, do escritor, que simplesmente não queria se colocar em relação, não queria se colocar em relação à guerra, no caso era a Guerra Civil Espanhola, que estava acontecendo naquele momento. Eu estudei esse livro e logo fiquei fascinado pelo Orwell, assim, eu tinha lido em 1964 quando eu era menino, mas é uma coisa você ler quando você é adolescente e outra coisa você ler como é adulto. Eu acho que o pessoal comentou aí qual é a melhor edição e tal. Eu acho que existem boas edições e mais edições, mas, cara, nem todo mundo tem grana para comprar aquela edição maravilhosa lá da Companhia das Letras que custa R$ 120. Então, leia o que está mais próximo de você, seja um e-book, seja
o que for. Se você puder ler no original em inglês, é uma ótima prática e tente o máximo que você puder. Mas não deixe de ler, sabe? E aí eu comecei a devorar os livros dele e eu decidi que eu queria ir para a área de letras no mestrado. Foi que eu conheci a Débora e o Matheus, foi nessa época aí, 2012, quando eu entrei na USP, e eu fiz o meu mestrado sobre o livro dele, Lutando na Espanha, sobre a Guerra Civil Espanhola. Depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a dar aula, sou professor de inglês também, e eu comecei a sentir a necessidade parei um tempo, assim, fiquei meio de saco cheio da academia, e eu senti que eu precisava voltar, e aí em 2017 eu voltei para a academia, dessa vez na Unicamp, para estudar o 1984. Eu também terminei meu doutorado, ele foi meio que partido ao meio por causa da pandemia. De repente eu me vi já naquele momento ali do governo Bolsonaro, já não tinha mais nenhum tipo de incentivo. é, que o Matheus pegou bem assim essa época das bolsas. Eu peguei o finzinho da rama, assim, só a raspa lá do doce japonês, da coisa das bolsas e tal. E aí eu acabei terminando o meu doutorado no ano passado. A Débora, inclusive, estava na banca. Valeu, Débora. E é sobre o 1984 com uma pegada de uma leitura política, assim, que acho que é o que nós três temos em comum, assim, eu, Matheus e a Débora, mas também tentando entender o que seria distopia e também tentando entender o que seria uma espécie de estética orwelliana, ou seja, você pegar elementos das obras do Orwell e tentar projetar isso em outras obras de arte ou até mesmo em comerciais de televisão. Eu vejo que existe muito essa coisa de você pegar uma certa aura, vamos usar aí termos aí benjaminianos, e uma certa aura, assim, e transformar essa aura em mercadoria, tentando puxar algum tipo de sardinha para as coisas do Orwell. E aí é isso que tem sido a minha vida acadêmica. Eu estou há um ano já que terminei o doutorado, estou aqui me perguntando o que é que eu faço da minha vida, afinal de contas. Bem-vindo ao barco, Léo. É isso. O Benjamin é muito curioso, né? O Benjamin ele tá muito próximo do Orwell, apesar de um não ter lido o outro, né? E tal. Pessoas, perguntas, comentários para o Léo, alguma coisa que queiram perguntar para o Matheus, para mim. A Rita falou, eu vi o filme de 1984, aquele feito em 84 mesmo, achei até bem adaptado. Pois é, né, Rita? Ia ter uma versão que iam fazer, não sei o que aconteceu que não rolou, que era com a atriz do Crepúsculo, que não teve. Você viu isso, Léo? Mas não rolou essa adaptação. A que a gente tem do 84 no cinema, acho que é essa mesmo, dos anos 80, e desde então não houve. Teve musical na Broadway, teve outras coisas, mas filme mesmo de adaptação, assim, no formato tradicional, não tivemos. Mas ao mesmo tempo ele está em todos os lugares, né? Quando se fala do reality show, quando se fala de tecnologia, de rede social, de fake news, né? Ele sempre volta o tempo todo, né? É muito fascinante de observar essas discussões todas, né? O que mais, gente? Vocês me contam? Perguntas, comentários? Léo, quer comentar mais alguma coisa? Da questão da extrema-direita e esse momento mais atual? Sim, eu não queria monopolizar aqui a atenção, não. Então, se vocês quiserem me interromper, por favor, façam. Não gosto de falar muito, não, porque isso é problema de professor, que fica falando, eu gosto de ouvir a própria voz e tal. Mas, assim, eu tenho um hobby um pouco estranho, que é que eu gosto muito de acompanhar eleições. E o que está acontecendo agora, talvez vocês tenham lido sobre, tenham visto sobre, mas tem duas eleições importantíssimas rolando na Europa nesse momento, né? Uma é a eleição britânica, né, que vai acontecer agora no dia 4 de julho, e que existe uma chance grandíssima
de o Partido Conservador ele deixar o poder depois de 14 anos. 14 anos, um Brexit, uma pandemia, uma crise de custo de vida, e o Partido Trabalhista, que é o partido de esquerda, centro-esquerda, assumiu o poder depois de todo esse tempo, né? E isso provavelmente vai acontecer, tem uma distância de 20% de pesquisa de opinião entre o Partido Trabalhista, cujo líder é o Keir Starmer, contra o atual primeiro-ministro, que é o Rishi Sunak. Que é muito curioso porque assim, o Rishi Sunak ele é um britânico de segunda geração, os pais dele são imigrantes que vieram do oeste da África e de origem indiana. Ele é hindu e ele simplesmente está na ala mais à direita do Partido Conservador, que é aquela galera que está tentando fazer de tudo para acabar com a imigração no Reino Unido, né? Inclusive, eles fizeram uma maluquice que uma ideia de você deportar as pessoas que tentaram imigrar ilegalmente atravessando o Canal da Mancha, deportar essa galera para a Ruanda, né? Então, assim, tá me ouvindo? É importantíssimo a gente pensar como é que é a relação entre o que o Orwell falava sobre a direita, né, sobre o fascismo, e como é que isso vai aparecendo hoje em dia, né? A gente acabou de passar por uma experiência de quase golpe, né, há 2 anos atrás, com a eleição do Lula, né, e com esse plano da minuta do golpe, que a gente sabe muito bem que o governo Bolsonaro tentou se manter no poder através de maneiras ilegais e escusas, né? E o que está acontecendo agora é que a direita fascista, ou ela está tentando se aparecer, se mostrar mais palatável. E na Inglaterra, agora, existe um cara chamado Nigel Farage. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Ele é o Bolsonaro. Você olha pra cara dele, ele parece o Bolsonaro, assim. Alto, com um sorriso meio de bosta, assim, sabe? E ele basicamente fala dessas mesmas ladainhas que a extrema-direita fala. Ele sempre foi uma figura marginal dentro do sistema parlamentar. Mas agora, justamente por conta desse momento terrível que passam os conservadores, ele provavelmente vai ser eleito membro do parlamento, e o partido dele, que é um partido chamado Reform UK, chamava-se Brexit Party, provavelmente vai chegar a ter alguns assentos no parlamento britânico. O que é que isso significa? Tem gente dizendo que, caso os conservadores derretam, pode acontecer um takeover do partido do Nigel Farage, que é um partido de extrema-direita, que iria entrar numa simbiose com o Partido Conservador, e isso levaria as pessoas mais de centro-direita do Partido Conservador a saírem do partido e o partido se tornar uma espécie de partido de extrema-direita dentro do sistema parlamentar britânico, só que com muito mais poder. Então, esse é um dos problemas que pode acontecer na Inglaterra agora. O Orwell ele falava muito dessa coisa assim do fascismo como uma coisa que está muito mais próxima da gente do que nós percebemos, né? Ele não curtia essa visão do fascismo como uma coisa alienígena, estranha e longínqua, mas algo que estava presente assim no seu dia a dia, que estava mais próximo de todos nós. Na França, agora, depois das eleições parlamentares europeias, o partido da Marine Le Pen, que chama-se Rassemblement National, ele foi um partido que mais ganhou assentos no Parlamento Europeu. E justamente vai haver um Macron, depois de ter percebido essa derrota, Macron é um político de centro, ele chamou eleições para o parlamento francês.
com isso, o que vai acontecer é que vão haver agora no dia 30 e depois, uma semana depois, vai ter o segundo turno das eleições parlamentares francesas. Existe uma grande chance de que o partido de Marine Le Pen, que é um partido que vem de origens puramente assim xenófobas e de uma origem assim que vai lá na época dos colaboradores nazistas, na época da França de Vichy, um partido que tem esse tipo de origem, ele tem se modificado com um discurso mais moderno e tentando deixar esses elementos mais reacionários, assim, calar eles e manter uma imagem mais assim profissional, de partido profissional. Na França agora, fascismo gourmet, perfeito. Na França agora você tem três blocos, assim. Você tem um bloco de esquerda, que é o bloco no Mélenchon, que é um bloco que reúne desde o Partido Verde até o Partido Comunista, pasmem em francês. E você tem do lado o Rassemblement National e um outro partido de extrema-direita. E você tem o Emmanuel Macron, que representa esse centro político e que está simplesmente em perigo de deixar de existir. Então, de novo, a gente tem, assim, na França ocorrendo agora, um embate muito parecido ao que eu gostaria de ler, com os embates que existiam entre a esquerda e os fascistas na Alemanha nos anos 20 e 30. Você tem uma erosão daqueles partidos tradicionais, daquele é, liberalismo tradicional, e você tem agora os dois outros polos ocupando mais espaço. É claro que o polo do Mélenchon não pode ser comparado ao polo da Marine Le Pen, porque eles são, ainda que tenham diversas cores no espectro político, eles são um polo que ainda é democrático, certo? Mas, então, fica a ver nos próximos meses e semanas como é que esse tablado do ideológico vai acontecer, né? E ainda esse ano temos a eleição norte-americana em que existe uma chance real de que Donald Trump se torne presidente por uma segunda vez e o primeiro presidente condenado judicialmente, né? Um criminoso, né? É por isso que eu falo, gente, o Brasil pode ter o problema que for, mas nós temos uma coisa chamada justiça eleitoral, que faz toda a diferença e se o cara foi condenado por um crime, ele não pode simplesmente concorrer nem a vereador. Por mais que a gente tenha esses problemas, a gente tem também um sistema que a gente consegue decidir quem ganhou a eleição depois de 3 horas que as eleições acabaram. Então, por mais que nós tenhamos todos os problemas do mundo, nós ainda temos uma justiça eleitoral e temos ainda instituições que funcionam. A Rita comentou, Léo, acho que muito em diálogo com isso que você falou. Eu li o 84 no final do governo Bolsonaro. Rita do céu. E foi muito engraçado, porque eu li e falava: olha só, isso aqui aconteceu. Continuava lendo e, isso aqui quase aconteceu. Continuava isso aqui ele quer fazer. Acho que se eu tivesse lido esse livro antes, ele não teria tido o mesmo impacto em mim. É muito uma experiência de leitura, né, forte. Né? Isso diz muito do o como que os comentários que ele faz em 84, que reverberam na gente ainda, significa que a gente está no mesmo sistema socioeconômico, né? Não vou ser anacrônica aqui e nada, mas não é que ele adivinhou o que ia acontecer, mas que as nossas contradições atuais, elas não são novas. Essa leitura que a gente vê agora, ela já era feita nos anos 30, né? É que aí a coisa vai se reverberando e vai se desdobrando em outras coisas, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa com relação a isso que a Rita falou, porque é um tema que volta muito, assim, quando a gente fala do 84 e do bolsonarismo, trumpismo, né, e tudo mais. Quer comentar, Matheus, alguma coisa a Quero, respeito? Por favor. quero.
Eu ia, na verdade, comentar fazendo uma sugestão a vocês, né? O Caio comentou na fala dele há um tempo atrás, que é impressionante como o Orwell é despolitizado na Inglaterra, né? Eu sugiro a vocês que vocês leiam a entrevista do Richard Blair, do filho dele, que ele deu para a gente e foi publicada no dossiê da Inteliguere da USP. Leiam lá. Leiam lá. Quer dizer, eu lembro até que eu comentei com a Débora, assim, eu saí da entrevista indignado, porque o Richard, ele é o herdeiro dos direitos econômicos do Orwell, né? Então, a fundação que ele é o chairman, ela representa, de alguma maneira, também esses interesses econômicos, né? Então, qual é o papel do Richard, do filho dele, nesse trabalho enquanto ele estiver vivo, óbvio, né? Ele já é um senhor, mas está muito bem de saúde. Qual é o trabalho dele como frontman da memória do Orwell, né? Dessa memória institucionalizada oficial? É pasteurizar o cara, pasteurizar o pai dele. Né? Quer dizer, o Orwell foi transformado pela primeira viúva dele numa ferramenta comercial, né? Lá nos anos 50, né? Quando a Sonia Orwell vende os direitos do Animal Farm para a CIA, produziu o primeiro desenho animado baseado no livro, ela fez eu interpreto hoje, né, de alguma maneira por interesse ideológico também, né, ela vem de uma tradição anticomunista da família, o pai dela era anticomunista e tudo mais, mas também comercial, ela queria ganhar dinheiro em cima da fortuna do cara, da fortuna crítica do cara, sabe? Então, o Richard faz muito isso, né, ele mantém essa ideia pasteurizada, ou seja, de múltiplos Orwells, né, aberto a interpretações, né? Eu lembro que quando a gente fez essa entrevista, foi quase que paralela a um comentário elogioso do Trump sobre o Orwell, né? Quer dizer, o Orwell era lido pelo trumpismo nos Estados Unidos, como ele viria a ser lido depois pelo bolsonarismo. De novo, gente, não tem absolutamente nada de novo. Não tem nada de novo. Né? O Léo acabou de reforçar isso, né? A extrema-direita europeia reformula e dá uma nova roupagem àquele discurso dos anos 30. O contexto é diferente, as dinâmicas são diferentes, né? O mundo do século XXI é diferente, mas em termos estruturais e tudo mais, a economia capitalista mudou, né? Mas o discurso é exatamente o mesmo, com outra roupagem. O Olavo de Carvalho também não inventa absolutamente nada de novo, como eu disse, sobre o Orwell, né? Nessa sua leitura sobre o Orwell. Assim como o trumpismo também não fez. Né? Então, a ideia do Richard em deixar essa imagem do Orwell aberta, e ele, inclusive, fala disso. Eu saí da entrevista indignadíssimo, assim. Eu saí puto, para falar a verdade, né? Como é que você fala isso do teu pai? Ainda mais com pessoas que leram o teu pai. A minha vontade na hora foi perguntar, você leu o seu pai, por acaso? Você teve essa vontade de ler teu pai, né? De que ele disse textualmente, eu não sei nem se entrou, né? Eu não lembro. De fato, eu fiquei tão puto com a entrevista que eu não li depois que a gente editou e tudo mais, e transcreveu, se foi mantido. Mas ele disse textualmente na entrevista que ele não se importava, não, né? Com as leituras que eram feitas do Orwell, porque tudo bem para ele, tudo bem, né? Então, de novo, essa ideia de manter o autor aberto e, consequentemente, ele estando aberto, ele é relido, como a Rita falou, em contextos diferentes, né? E instrumentalizado como discurso político vigente, bem o quer nesse momento. Eu lembro que ele usou a expressão it is what it is. Tipo, é isso, né? E a gente estava comentando... Teve algum papo de, o Richard veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, aquela coisa, né, do gringo e tal. E acho que foi o Léo que comentou, se o Orwell tivesse vivo hoje, ele iria subir a favela. Em vez de ir para o Wigan, que é subir para o norte, ele iria ver como as pessoas marginalizadas vivem, porque esse é o interesse dele. E isso está em todas as obras que ele escreve, né? Então, por isso, é muito perigoso deixar isso à tona. É o mesmo apagamento, gente, da Frida ser comunista, é o mesmo apagamento da Pagu ser comunista, né? Então, é importante distanciar esse tipo de coisa, porque politizar o debate
é isso, é colocar o sistema em xeque, né? E, enfim, né, o espólio todo e tudo mais, tem várias questões importantes de, pelo menos para a gente que está aqui, né, de digitalização do acervo, dos arquivos, etc., mas a gente está falando de produção de literatura no capitalismo em que o livro é uma mercadoria, simples assim, né? Não é acessível. Para a gente é um desafio ter acesso a isso aqui na margem, né? Isso diz muito de como que a literatura é colocada, né? Como mercadoria, né? Enfim. Caio, quer falar alguma coisa? Não, tem vários desses apagamentos, né, Dé? O Niemeyer, o Antônio Cândido, né? Tem vários desses apagamentos, o Machado, enfim, essa faz parte até do embranquecimento, né? Porque é muito racial também aqui no Brasil, e além de ser ideológico, né? Não, eu só coloquei esse trecho do Adorno, né, Débora, que a gente usa muito em aula, que diz, né, a sobrevivência do fascismo deve-se à persistência dos pressupostos sociais objetivos que produziram o fascismo, né? Enquanto esses pressupostos econômicos e sociais, né, essa base, se mantiver a mesma, nós que trabalhamos na superestrutura, tentando conscientizar para que isso atinja a base, fica muito complicado, né? Acho que foi o Léo que falou, ou o Matheus, eu não me lembro agora, sobre, acho que foi o Léo, dessa compreensão, né, do que aconteceu na Alemanha após o final da Primeira Guerra até o início e ali, o estabelecimento de fato da República de Weimar. A escola de Frankfurt, que nós tanto falamos e estudamos aqui na Livre, nasce para responder isso, questionando o porquê a Revolução Espartaquista de Rosa Luxemburgo, falhou, né, não conseguiu fazer com que as massas abraçassem o socialismo e, pelo contrário, né, reforçassem as milícias que venceram a Revolução, né, essas milícias que se tornaram as bases da República de Weimar e depois do Partido Nazista. Então, o Adorno questiona isso, né? Ora, se a Revolução ela fracassou ao final da Primeira Guerra e depois veio a República de Weimar, todo o processo de nazificação da Alemanha, e após 44, 45, não haver um movimento de massas, isso diz muito. Os pressupostos sociais de ascensão de uma extrema-direita, mesmo durante a desnazificação, estavam presentes. Porque a não resposta em massa, né, para o Adorno isso, né, nesse livro aí que eu coloquei, o Aspectos do Novo Radicalismo, que foi lançado em 2020, se eu não me engano. Quando ele faz esse questionamento, por que não houve um movimento revolucionário de massas após 45, após o final do Império Nazista, né, durante a desnazificação, só prova que os pressupostos sociais que projetaram o fascismo ainda estão ali, que é o sistema, que é essa base, né? Então, despolitizar esses autores todos faz parte também desse projeto, né, de permanecer, de perpetuar esses pressupostos, que a gente sabe muito bem que quando a coisa vai rachar, para que lado quem vai, né? Para que lado os liberais, né? Parte da social-democracia, enfim. A gente sabe para que lado que eles vão. Então, acho super, super essencial e importante, assim, adorei ouvir vocês falando, porque casa muito com o que a gente fala aqui na Livre, né? O que o Matheus e o Leonardo falaram faz muito sentido para o que nós construímos aqui, que é essa leitura do Orwell dos textos, né? Dos textos em si, como vocês sempre falam. E a Rita comentou, né? Embora a gente conheça o nazismo, o stalinismo, a ditadura dos anos 60 e outros governos totalitários, eu só tenho 34 anos. Então, o governo Bolsonaro foi o que de fato eu vivi e que chegou mais próximo de um governo totalitário. Então, a experiência foi bem louca. Uma coisa é a gente ler nos livros a falsificação, e outra coisa é você ligar a TV e falar: gente, oi! Ah, é verdade, né? Então, realmente, né, Rita? Ainda mais no contexto, o combo que foi, né, bolsonarismo e pandemia, já passaram-se alguns anos, mas nem tantos assim, né, a gente ainda está vivendo uma rebarba muito grande, né, material, ideológica, social, né, enfim, é isso, sem dúvida, né. O Ricardo trouxe, não, acho que antes, espera, tem um comentário da Pri,
Cadê? Ah, a Pri falou, né? Como o Matheus falou lá no início, hoje não tem nada de novo, só roupagem mesmo. A escrita do Orwell é muito certeira nesse sentido. Parece que ele está falando do bolsonarismo, né? É isso, né, Pri? Exato. Então, é por isso que reverbera muito, né? Porque são os ecos da extrema-direita que ele vivenciou lá nos anos 30, nos anos 40, né? O Ricardo trouxe um trechinho do Del Roio, né? O fascismo é uma besta com capacidade de renascer e se reproduzir, pois o terreno que o alimenta continua fértil, né? Enfim, né? Então, é isso, né? Ficou muito claro, né, nesse texto do Adorno, né? O fascismo nunca foi embora ou nunca ruiu, né? Exato, exato. Gente, chegando nos momentos finais, meninos, querem comentar mais alguma coisa? Pessoas, temos mais alguma pergunta, mais algum comentário? E aí? Léo, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria agradecer a Débora e eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem aqui na Livre, não só dos cursos, mas também dessas aulas abertas. Queria agradecer também ao Matheus, né, pelas trocas de figurinhas que a gente tem, são sempre legais. Ao Caio, a Rita, o pessoal que participou da conversa, foi muito legal, né? Achei massa a gente dialogar, porque uma coisa é quando a gente fica só falando. O negócio é ser interrompido e que falem coisas diferentes e que a gente inesperadas. Eu queria só dizer assim que a gente tem que entender o Orwell como ele realmente era, né? Eu queria ressaltar isso. Como um ser humano com suas próprias contradições e que mudava de opinião e que, né, ele não era um constitucionalista que cada livro dele era lei, né? Não, é um cara que ele mudou de ideia várias vezes, falou besteira, era um homem do seu tempo, ele era machistão às vezes, era meio homofóbico às vezes. Isso faz parte de quem viveu aquele momento e a gente não pode tentar ler com os olhos que a gente tem hoje em dia, com o que a gente, um cara que viveu nos anos 40, né, entre guerras e tal, né? É muito importante a gente ter uma leitura dele mais objetiva em relação a isso, para não cair no anacronismo. E o que eu quero falar, que eu acho que talvez seja o maior legado dele, assim, na minha opinião, é realmente como a gente pode tem que estar sempre alerta, porque o fascismo ele está aqui. Não é que ele está chegando ali, está do outro lado da margem do lago, não. Ele está aqui do seu lado. Às vezes ele tá na sua família, sabe? E é importante a gente desmascarar ele quando ele se apresenta de uma maneira mais polida, pelo que ele realmente é. E a gente está sempre atento, né? Eu sei que já faz 2 anos que a eleição passou, mas daqui a pouco, esse ano tem eleição, né? Votem em candidatos que sejam progressistas e democratas, que sejam de esquerda ou de centro, ou até certa parte da direita, mas tenham muito cuidado com discursos fáceis e discursos muito bonitos. Agradecer vocês. Prazer, Caio. Prazer em te conhecer. Mais um doido estudando Orwell, né? Nessa terra de malucos também. E agradecer principalmente pelo espaço, Débora, porque a nossa vida se voltou para o online, né? Em muitos sentidos, né? Quer dizer, toda vez que eu participo de encontros e conversas virtuais assim, eu me lembro muito de como foi difícil a gente se adaptar a dar aulas online, né? Eu lembro que eu terminei o doutorado, eu terminei o meu pós-doc e em seguida eu fui dar aula presencial de máscara, velho. Os alunos estavam em casa, assim, só que a gente estava presencial de máscara, passava 6 horas de máscara na cara, dando aula, assim, né? Porque, enfim, por questões logísticas, né? Podia até ter ficado em casa no começo, mas enfim, até isso a gente teve que viver, né? Mas essa é a parte ruim. A parte boa é
o online nos permite se aproximar de pessoas diversas, né, num país continental como o nosso, e produzir coisas boas, né, que é o que vocês têm feito aqui no Livre Literatura. Então, valeu pelo espaço, muito legal mesmo, e espero que todo mundo tenha gostado dessa nossa reflexão coletiva sobre quem de fato foi o Orwell e como ele merece, na verdade, ser lido. Né? Não como ele deve ser lido, eu acho que não existe fórmula para isso, mas como ele merece ser lido de uma maneira, digamos, honesta. Certo? Valeu. Antes da Débora encerrar, eu queria, Leonardo, Matheus, conheço muito vocês pelas conversas com a Débora, né? Então conheço pela fama e foi um prazer aí ver vocês aí falar um pouquinho. Todo mundo, né? Alex, a Rita, Pri, pessoal da Livre aí de casa, o Ricardo, né? Professor aqui também, o Matheus, todo mundo que acompanha a gente sempre. É um prazer enorme. Pretendo o mais rápido possível conhecer vocês pessoalmente, quando puderem. A gente marca esse encontro aí, todo mundo aí da Livre que vier a São Paulo, enfim, vocês sabem que estamos sempre disponíveis. E Dé, parabéns, mais um Orwell Day aí, parabéns, Matheus, Leonardo, obrigado aí por contribuir com a Livre. E é isso, sou aqui, palmas completas, assim, obrigado pelo espaço e parabéns, foi uma aula maravilhosa, muito boa mesmo, enfim, vocês são professores e professora incríveis. Espelhos, viu, gente? Parabéns. Ai, gente, que bom. Espero que ano que vem a gente consiga fazer algo parecido, né? O formato online, ele me incomodava no começo, mas deu para perceber uma brechinha transformadora, né? Eu sei que as câmeras fechadas é de muita gente que eu já conheço, e a gente sabe que tem gente do país inteiro aqui, e que é uma maneira da gente se desalienar, sabe? Da gente se aproximar um pouco em espaços que isso não seria possível. A livre literatura não existiria numa escola, não existiria numa universidade, a gente teve que galgar aí um espacinho numa brecha, lutando contra o algoritmo, né? Enfim, já tem todo, né? Vocês já estão cansadas de ouvir os nossos chororôs, mas isso dá muito fôlego, sabe? De a gente perceber que estamos junto dos nossos e que a gente é a maioria, né? Então, quanto mais a gente conseguir se aproximar e quanto mais a gente conseguir ouvir o outro, mais fôlego a gente vai ter, porque estamos em tempos muito difíceis e vai demorar bastante para a gente sair dessa. Vai demorar bastante mesmo. Então, se a gente não tiver lado a lado, junto, não vai rolar, né? Porque do outro lado, né, a imagem que vocês trouxeram, vizinhos, dentro da família, está muito próximo, né? Então, o lado de lá, ele está muito bem organizado. Então, a gente tem que se organizar também, a gente tem que ocupar todos os espaços, conversar com quem a gente puder, né? E não ter medo do remoto, do online, porque é justamente a brechinha que a gente consegue alcançar mesmo, que seria impossível de outra forma, né? Enfim. É isso, Alex, uma festa livre, com certeza. Online, presencial, a gente dá um jeito, né? Enfim. Mas queria agradecer mesmo o tempo, né, de todo mundo, né? Eu sei que não é. Estamos aí no meio da tarde, né? Não é fácil. E agradecer quem vai assistir isso depois, né? No YouTube, etc. Estamos todos à disposição. Amanhã eu vou mandar para quem se inscreveu um e-mailzão com a lista bibliográfica que o Matheus trouxe, a minha listinha de coisas. O Léo depois me manda os textos dele, o mestrado, o doutorado e tal, para a gente divulgar mesmo, né? A nossa pesquisa. E em breve os meninos voltam, a gente dá um jeito aí nas agendas todas, a gente fazer mais conversas como essa. Certo, meu povo? É isso? Então vamos que vamos. Para quem eu for ver daqui a pouco nas aulas, hoje, amanhã, a gente continua, né? A programação aí do primeiro semestre está se encerrando, e vamos que vamos. Beijo, meu povo. Brigadão, viu? É isso. Valeu. Beijos.